Muito bem, estamos aqui novamente. Sou o pastor Ramon, pastor da Igreja Batista Memorial, e estamos numa saga acompanhando a vida de Moisés. Todas as quintas-feiras à noite, no perfil do Facebook, você pode acompanhar a nossa viagem ao vivo. E esses vídeos, de maneira devocional, são apenas para relembrar alguns pontos, principalmente do início, e assim vamos recontando em pílulas algumas coisas importantes da trajetória de Moisés no livro de Êxodo, na verdade, no Pentateuco. E hoje, acompanhando isso, nós vimos que Moisés finalmente sai do Egito e entra no seu período do deserto. Tem um texto muito interessante no livro de Deuteronômio que se aplica tanto a Moisés quanto ao povo, que diz o seguinte: achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Esse texto ele está falando um pouco da relação de Deus com Israel, e não querendo dizer que tudo o que aconteceu com Israel e com Deus acontece conosco. Deus tem uma relação especial ali com Israel, mas alguns princípios desse texto eles se fazem relativos à relação de Deus com os seus filhos. E eu preciso destacar exatamente isso. Nós vivemos tempos difíceis e às vezes nos sentimos ou estamos no deserto. E esse texto, ele vai nos lembrar algumas ações preciosas do Senhor na nossa vida. Ações que talvez, se você reparar, Deus tem feito nessa fase. Coisas que no decorrer da nossa história nós podemos olhar para trás e falar, é verdade, Deus fez isso. O texto abre dizendo que o Senhor nos achou numa terra deserta. Fala do ermo solitário, cheio de uivos, um ambiente estranho, um ambiente hostil, um ambiente de dificuldades, como nós muitas vezes nos sentimos e estamos. A Bíblia diz que a terra jaz no maligno, não adianta a gente esperar coisas boas ao nosso redor, porque a terra está em profunda desgraça, desgraça do pecado. E nós, como servos do Senhor, muitas vezes nos vemos isolados, sozinhos, até mesmo perseguidos. E o texto diz que o Senhor nos achou. Essa ação do Senhor. Repare bem que é o Senhor quem vem. Nós não temos condições de sozinhos encontrarmos o Senhor. Ele vem em nossa direção. E aí o Senhor faz algumas coisas fantásticas, porque diz que ele nos cercou. O cercar envolve proteção, envolve abrigo. O Senhor faz isso conosco. O Senhor nos protege. O Senhor coloca ali um cercado de proteção e cuida de nós, trata as nossas feridas. Ele nos mantém, nos sustenta até que possamos de fato ficar de pé. O texto fala de instrução, exatamente isso. O texto fala do Senhor tratando a nossa vida, o Senhor nos dando condições de andarmos. E depois ele diz que o Senhor nos guarda como a menina do seu olho, ou o lugar mais protegido do nosso corpo. Qualquer movimento que a gente faz aqui, perto do olho, o olho se fecha. Então é nesse tipo de proteção automática, o Senhor tem para conosco. E eu acho lindo que diz assim, estende as suas asas, toma-os e nos leva sobre as suas asas. O Senhor nos retira, o Senhor nos leva e nós voamos não sozinhos, mas com Ele. Então, em tempos difíceis, esse Deus que fez tudo isso com Moisés, que fez tudo isso com o povo, é o Deus que nós servimos. Preste atenção e você vai observar que Deus já está cuidando de você. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, se você tem vivido em carreira solo, é hora de permitir que o Senhor te encontre, que o Senhor te cerque, que o Senhor te ensine, que o Senhor te guarde. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro, seja aqui nesses vídeos ou seja ao vivo no Facebook da Igreja Batista Memorial. Grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde.